Todo o conteúdo abordado no programa estará disponível através das nossas redes sociais e no nosso site. Você pode nos encontrar no Facebook procurando por GAP Sair da Grande Noite, no Instagram pela @GAP Sair da Grande Noite e, claro, pelo nosso site www.sairdagrandenoite.com. Ainda temos o e-mail do grupo, que é gapsairdagrandenoite@protonmail. Esse é um novo podcast do Grupo Autônomo de Pesquisa Sair da Grande Noite, Noite de Estudos, episódio 1, intitulado Apoio Escolar em Tempos de Quarentena. Uma referência aí ao programa recorrente nosso, que é o Chá de História, e nele começamos também com desafios da educação, e hoje retrataremos um tema muito semelhante, parecido, pois a educação é algo que tem que estar sempre sendo discutido, tem que estar sempre sendo renovado e verificando sempre os seus detalhes, as suas diferenças, o que tem de novidades e se atualizando. Não temos presente aqui, porque, né, como diz o título do programa, em tempos de quarentena, gravamos hoje à distância com o nosso host do programa, Pablo Coelho. Presente. Gravamos também com Rafael Buzo. Boa noite, professor. E eu que vos falo, Maicon Douglas. Então, passa a bola para ti, Pablo. Muito obrigado pela apresentação, MD, sempre bem feita. O nome, ele decorre de um fato muito simples, que é o que a gente está vivendo. A gente está conversando de noite. E, como não é diferente, tomando chá. Esse programa aqui, ele é um pouquinho diferente do chá de história tradicional, porque, como é uma conversa, a gente vai ser um pouquinho mais leve e vai interagir um pouquinho mais. Porque a nossa preocupação não que seja deixar, claro, um programa com um aprofundamento teórico raso, mas é, de fato, a gente conversar e trocar ideia entre os membros. Estão na quarentena, tá sobrando tempo, tá sobrando conteúdo, e todo mundo a mil aqui querendo dar aquela estudada que é sempre bem-vinda. Então, passando aqui só para os recadinhos iniciais, para a gente não perder o costume, no nosso grupo, nós temos cursos livres, cursos gratuitos, para quem precisa conseguir horas complementares para a faculdade, cursos de 5 horas, cursos de 10 horas, e por enquanto nós temos 2 cursos de Idade Média e um curso sobre a história do Brasil focando nos povos originários. Esse curso ele vai se estender até o período atual, aproximadamente, trazendo várias etapas do desenvolvimento brasileiro. Continuando, recadinho mais que especial, a gente tem um evento para todo mundo que quiser participar, sobre história e educação e todas as áreas das ciências humanas. É um evento que vai dar horas complementares para quem envia o trabalho e para quem participa como ouvinte. Pode receber até 50 horas nessa modalidade. Todos os textos vão ser publicados num livro, vai ser os anais do evento, recebendo o ISBN, padrãozinho, tudo bonito, vai para o Lattes, e a contribuição para cada texto é R$15, a contribuição para o ouvinte é 10, e cada texto pode ter até 3 autores. Então, assim, vocês podem pegar um texto, criar ele em conjunto, e cada um paga R$5, não fica pesado para ninguém. E essa é a nossa ideia, fazer a divulgação do conhecimento e a democratização de todo esse processo que a gente tem hoje em dia de publicação, de desenvolvimento, pensamento científico, esse tipo de coisa. Vamos dar na introdução, então, do programa? Vamos dar a introdução. Fato histórico que a gente está vivendo, Covid-19, quarentena, todo mundo bem quietinho em casa, lavando as mãos, é o que a gente espera. E a situação das escolas. Eu trabalho em escola, o Maicon trabalha em escola, o Rafael também trabalhou em escola por bastante tempo. Então a gente sabe o quão importante esse clima para o aprendizado do aluno, mas que agora não é uma realidade possível, em decorrência da doença e o afastamento social que é necessário para evitar que ela se espalhe. Uma coisa que está acontecendo muito na maioria das escolas particulares, e em algumas públicas também, é o uso do ensino à distância. Isso aí, MD? O ensino à distância a gente tem que levar em consideração que é uma necessidade.
ele ainda é falho, o Pablo vai comentar aqui com a gente, tem diversos problemas, porém é a melhor alternativa que a gente tem no momento, por isso a gente decidiu gravar esse programa, para trazer que ele, apesar de ter os seus problemas, ele não é falho por completo, e ele cabe muito bem nesse período que a gente está vivendo, para a gente repensar a forma de estudar, a forma de educação e como dar uma aula. Então, vamos fazer esse programa, vamos repensar tudo isso e vamos se reorganizar para dar tudo certo nesse período e fazer com que o aprendizado não acabe e que faça com que as crianças, os alunos de ensino fundamental, médio e superior continuem se aprimorando cada vez mais, encontrando novos métodos de ensino. Lembrar a todos que as aulas foram suspensas em meados do dia 17. E agora a gente está gravando esse programa no dia 9/4. Então a gente já está entrando no primeiro mês de aula em casa para quem está tendo essa oportunidade. É interessante a gente lembrar também que aula em casa tem todo o peso e toda a seriedade de uma aula normal. É claro, quem vai ajudar com as tarefas são os pais, os tios, os responsáveis, mas o que é passado para o aluno pelos materiais e pelo contato com os colegas, seja por redes sociais ou outro tipo de coisa, é tão... Qual a palavra que a gente pode usar para isso? É da mesma qualidade que o aluno teria no quadro, dentro da sala de aula. Então, acho que a gente pode sempre lembrar que não precisa ter um medo ou um preconceito com o ensino à distância, que ele é feito da melhor forma possível para não se perder nada. Tanto isso que várias redes de ensino estão promovendo cursos para os seus professores. Até mesmo a gente está vendo isso no ensino público, que nem o meu caso, que eu estou realizando um curso à distância também de como melhorar a qualidade desse ensino, né? O professor também está acostumado com a aula regular, então para ele é um desafio sair dessa regularidade e começar a dar uma aula EAD. Então a gente está se especializando, a gente está estudando para oferecer isso da melhor forma possível e não deixar o aluno em defasagem. Lembrar a todos que a educação à distância no Brasil, ela remete ao início do século XX e ela se propaga de muitas formas. Ela passou pelo jornal, ela passou por revistas, passou para a rádio, que até hoje é muito usada. E a ferramenta mais conhecida que a gente pode imaginar aqui, que todo mundo já teve acesso, é o Telecurso 2000. Isso é um clássico, clássico. É um grande clássico que passa na Globo. Eu não sei se ainda passa. Passa. Não na Globo. Passava nas madrugadas também. E tinha diversas áreas ali. Tinha aula de mecânica, matemática, português, história. E as aulas e assim, o que a gente sabe da nossa área, que é a história, eu posso ser bem sincero e dizer que as aulas de história eram bem interessantes. Hoje em dia, a educação à distância, como ela é não institucionalizada, mas como ela é muito presente no ensino superior e em escolas particulares, de ensino fundamental e médio, ela passa por algumas partes muito pessoais de cada instituição. Então, a gente pode sempre lembrar que sempre que tem um curso e uma aula à distância, tem aquele AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. É o espaço, logicamente, virtual, onde são disponibilizadas as aulas, material de apoio, notas, reunião com os alunos e com os professores. Dos recursos que a gente estava lembrando aqui, o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, ele não é uma das ferramentas, ele é a ferramenta principal para toda essa engrenagem girar. No AVA, tem os registros das atividades, das provas, é o feedback que o professor dá para o aluno e recebe do aluno através de comentários. Tem os fóruns, onde toda a comunidade que faz parte das aulas, professor, supervisores, enfim, podem ver o que está acontecendo através dos fóruns. Tem as videoaulas, que é muito interessante, o professor pode gravar um vídeo ou fazer uma aula ao vivo através de chamada, e essas aulas ficam sempre registradas. Então, como a modalidade à distância, ela tem uma grande diferença da presencial, que é a flexibilidade e o controle maleável do tempo, se tu não esteve apto a assistir a aula no horário que ela foi apresentada, tu pode assistir em qualquer outro momento. Isso é um grande diferencial, um grande inovador, que é o que torna tudo mais dinâmico na vida do aluno.
também, conforme as provas acontecem, o professor ele consegue anexar na própria prova comentários sobre o desempenho do aluno. E a gente sabe que esse tipo de atividade, durante a aula presencial, é um pouquinho mais complicado, porque demanda uma concentração diferente, porque além da presença do professor física com os alunos, ele ainda tem que continuar aplicando a matéria. Então, a partir do momento que ele consegue separar esses dois momentos, fica muito mais fácil para ele desenvolver um trabalho com uma qualidade melhor. E lembrando sempre que o que diferencia o EAD de tudo é o ritmo do aluno. Se o aluno se ele tem um compromisso, se a família é presente nos estudos, ele não vai perder em nada para uma aula física presencial. Então a gente sempre tem que lembrar que o ritmo de cada um é muito importante para manter esse jogo de cintura entre a aula e a liberdade de não estar na aula no horário que ela seria, porque, venhamos e convenhamos, não teria sentido o professor começar uma aula às 7h30 da manhã por videochamada com todos os alunos, com uma sala virtual cheia, né? Então a gente sempre tem que lembrar que o comprometimento de cada aluno, de cada família, é o diferencial na hora de desenvolver esse trabalho. E justamente a família junto, ela pode participar de toda a questão metodológica de ensino, né, Rafael? A gente tem que ver que a aprendizagem é um processo contínuo que ele se passa por toda a duração da vida do ser humano, né? É dessa forma que o indivíduo, então, ele vai conhecer coisas novas, vai aprender essas coisas. E no EAD, a autoaprendizagem é o processo mais importante, né? Que vai, que nem tu falou, vai ter ajuda da família, mas o que vai ser mais importante é a disciplina do aluno. Não adianta a família estar em cima se o aluno em si não tem a autodisciplina, que é o principal, o responsável por a apreensão do conhecimento, né? A questão de técnicas, existem várias técnicas de estudo para EAD. Uma delas, a primeira coisa que tu tem que fazer é ter o horário certo, né? Os horários que tu vai estudar. Manter uma disciplina, né? Então, a gente vai ter várias técnicas e a família ajuda na forma de tu organizar, lembrar, né? A mãe pode lembrar, o filho dos horários, ter um calendário próprio com as anotações de quando vão ser as atividades, quando que tem que ser lidos os textos. E tu ter uma rotina, né? É o mais importante. As técnicas vão de estudos intercalados, onde tu pode estudar várias matérias durante o dia, para não cansar, né? Então, tu começa estudando ali português, estuda 20 minutos até tu assimilar aquele conteúdo, e pode passar para outro conteúdo, pode passar para outra matéria, como matemática. E tem as formas também que tu vai estudar de formas em blocos. Tu pode fazer um bloco de matemática, estudar naquele dia aquele bloco. No outro dia, o português, a geografia, a história, enfim, tu vai fazendo blocos de estudo, né? O interessante é tu ter as técnicas certas de leitura. Não adianta tu fazer ali, te organizar, ter a disciplina de sentar e estudar, mas não ter a forma correta de uma leitura. Quando tu vai ler um texto ou fazer uma atividade, tu tem que ler a primeira vez, tu vai saber do que aquele texto se trata, para fazer a segunda leitura, que é onde tu vai compreender os conceitos. E se tu precisar fazer uma terceira leitura para assimilar aquele conceito, também pode ser feito. Mas o importante é tu ler, tu vai pegar o conceito e vai ter uma tomada de consciência do que aquele conceito quer dizer. O que é a tomada de consciência? É aquele momento onde tu consegue... é aquele momento onde tu vai ter aquele desequilíbrio cognitivo. É onde essa nova experiência desse conceito, ou daquela fórmula matemática, ou daquela matéria que tu está estudando, ela vai fazer... onde tu vai ter aquela estranheza no que tu está assimilando. E nessa estranheza, quando tu reconhece e consegue aprender aquele conceito, é que tu vai ter o aprendizado. Então, das formas que a gente tem, principalmente, a organização, se organizar, ter um diário ou um calendário onde tu possa anotar o conteúdo, os dias das tuas atividades, contar com a tua família para te lembrar, para formar um ambiente de aprendizado adequado. Não adianta tu estar
numa sala e está todo mundo conversando à volta. Então a família entra nisso. Ajudar a formar esse ambiente de estudo adequado, né? Ter as técnicas de estudo, como é que tu te adapta melhor? Se tu estudar tudo num dia só, uma matéria, tu prefere estudar um pouquinho de cada matéria todo dia. São formas que tu vai te adequar. Tu vai, durante as aulas, tu vai vendo como fica melhor, né? E a técnica de leitura. Lê a primeira vez, compreende do que se trata aquele texto, para a segunda leitura tu fixar os teus conceitos, né? Essas são as técnicas principais que eu uso e a grande maioria dos alunos EAD utilizam para estudar. E é isso. A fala do Rafael é muito interessante, porque ela remete à seriedade que o aluno tem que ter, a um cronograma de estudos que ele também tem que desenvolver para si, e ter a noção de que o ambiente que ele vai estudar, que vai ser em casa, ou enfim, que não vai ser na sala de aula, não pode conter em si distrações. Perfeitamente, Pablo. Porque assim, tu não pode montar o teu equipamento de estudo na frente da televisão, por exemplo, ou perto de uma fonte de distração, como música alta, ou o celular está perto. Então, tu tem que ter uma autodisciplina de conseguir montar um ambiente, e aí a família ajuda nesse sentido, de ser um lugar quieto, calmo, que propicie ao ensino. E é esse momento que a gente tem que pensar justamente para montar o espaço e montar a hora do estudo, que o MD pode apresentar para a gente o que fazer com o aluno de inclusão. Nesse aspecto é muito importante, assim, que quando a gente fala em estudar, a gente, pelo menos, o que me vem, assim, direto na cabeça é como eu aprendo. E quando falo em como eu aprendo, eu sempre lembro dos 5 sentidos. E a gente tem que levar em consideração esses 5 sentidos. E quando a gente vai falar do aluno de inclusão, como ele aprende, ele não vai dizer pra ti como aprende, porque parece que aquilo vai estar de maneira intrínseca ali, né? Ele simplesmente vai conduzir a própria atividade entre negações e aceitações para coisa acontecer do jeito que fique melhor para ele. Ele tenta se adaptar de alguma forma. Então, o que a gente vai fazer nesse momento, enquanto pais? A gente vai fazer um trabalho de observação, né? Pelo menos a gente faz isso como monitor. É interessante que os pais nesse período também façam um trabalho de observação, o que esse aluno está tentando fazer com aquele material que ele está recebendo. A gente tem que estimular ele e estimular o aluno a interagir com a atividade antes mesmo de a atividade acontecer em si. Que esse é o primeiro passo para o aprendizado se concretizar. Tu vai perceber se ele tem alguma relação com o fato. Tem muitos alunos de inclusão que quando ele pega uma folha, a primeira coisa que ele faz é cheirar a folha, ou seja, ele quer criar uma relação com aquele material que ele está sendo recebido, né? Ou ele A gente também cheirava as folhas que saíam do mimeógrafo, vocês lembram? Isso era demais. Então, o aluno vai conduzir, né? Uns vão preferir pegar aquela folha e amassar inteira, vão querer jogar para os lados. A gente tem que ter noção de quando ele está fazendo isso, ele também está aprendendo. É uma coisa que é muito interessante na forma de aprendizado, que eu anotei aqui bem grande para mim, não esquecer de falar isso em momento algum, que é como a gente se distrai e como a gente erra é a melhor forma de encontrar o como a gente aprende. Porque é nos erros que tu vai perceber o que te distrai, o que o teu organismo recusa, o que não tá fazendo bem pra ti. Então, quando tu começa a perceber o que não tá rolando, se é o som da TV dos teus pais que tá no cantinho, lá no fundo da sala, enquanto tu tá no quarto, tá atrapalhando, já é um indício aí que provavelmente uma tendência a aprender com a audição, escutando um professor, já é um pouco mais predominante no teu organismo. Então é importante a gente se perceber como a gente também se desfoca. A gente tem que aprender sobre o nosso corpo. O aluno de inclusão ele já não vai te avisar isso, tu vai ter que observar ele e ir trabalhando dentro do que ele está fazendo, da proposta dele.
Tu, enquanto pai, não vai agir como um monitor, que é totalmente diferente. Tu é pai acima de tudo, ou mãe. Então, tu vai ir percebendo essa coisa. É claro, tu tem que ter um papel de assumir um outro papel, né? O papel de quem tá auxiliando na educação formal, no ensino à distância. Então, tu tem que agir de outra forma, percebendo esses estímulos e trabalhando dentro desses estímulos, se ele tá cheirando o material, se ele tá amassando, se ele tá tocando, se ele tá rabiscando, se ele para e só fica olhando pro material sem reagir. Então tu vai perceber esse estímulo e vai trazer isso. Tu vai, por exemplo, se ele tá olhando, tu vai trabalhar muito mais com a visão dele, vai estimular ele a olhar outras coisas, apontar pontos de foco, olha pra cá, ver o que tá escrito aqui, se ele não gosta de tocar, então tenta trabalhar mais com essa parte mais verbal, se ele não consegue escrever, e talvez em um tablet, será que um tablet funciona? Isso Então, aí é uma forma de diversificar a forma de aprender, né? Pra encontrar algo que faça mais sentido pra ele, talvez. isso, tem que trabalhar com ele, o que ele tá dizendo. O aluno de inclusão, ele sempre vai te avisar. Cabe a ti tentar entender o que ele tá te avisando, né? Ele sempre vai te avisar, de alguma forma, sempre. Ele nunca vai tentar se ocultar, porque ele sente o interesse por aquilo, seja um interesse que nega, por incrível que pareça, mas ele vai reagir àquele estímulo de alguma forma, e a função principal é o entender como ele tá reagindo àquilo. Então, focar nisso, Isso vai ser porque muito interessante para os pais também, né? Desculpa te cortar, mas esse tipo de atividade, esse tipo de interação, melhor dizendo, o aluno de inclusão nem sempre tem em casa com os pais, né? Porque como os pais já conhecem bem a criança, eles talvez entendam de uma forma o que aquela criança quer dizer, mas não veem como ele reage num ambiente de aprendizagem formal, que é uma relação diferente que ele vai ter com o professor. Então, talvez espelhando esse tipo de relação em casa, os pais possam ver uma face diferente do próprio filho. sim, vão ver algo muito discrepante, assim, né? Porque. E vai ser estranho pros pais também. Vai ser muito estranho pros pais e provavelmente vai dar conflito também. Quase certo que vai dar conflito, porque os pais vão ter que estar tentando assumir um papel muito diferente, por mais que. Porque quando tu tá tendo um ensino regular dentro da tua casa, tu não tá fazendo um tema. Tá fazendo um tema, tu consegue ainda aplicar um tema com o teu filho no papel de pai. Agora, auxiliando no ensino regular, não. É muito diferente, é bem mais trabalhoso, bem mais cuidadoso. Então, o que eu quero ressaltar aqui, já falei bastante, né? É muita atenção no estímulo e no que está acontecendo. Antes mesmo de tentar aplicar e terminar a atividade, é tentar perceber as reações que a atividade provoca. Esse é o principal, assim. Recebeu a atividade, não tenta solucionar ela. Tenta perceber as reações. Aí trabalha na solução da atividade a partir dessas reações. E talvez leve a atividade para outros lados também. Se o aluno não está interessado, é porque não é o jeito dele aprender. Então o aluno vai querer fazer outra coisa. Por exemplo, se a tua imagem tem alguma roupa. Por exemplo, se a tua atividade que o professor enviou tem algumas imagens, tenta ver se dentro da tua casa existe algum objeto que assemelhe àquela imagem. Aí o aluno, para ver se o aluno consegue diferenciar uma imagem, abstrair a imagem da folha para o real. Será que uma pedra que está na folha é igual à pedra que está no real? E fazer esse trabalho de toque aí, claro, respeitando o estímulo dele, né? E agora, para trazer um outro aspecto aqui pro aluno regular, a fundamental pro aprendizado é o autoconhecimento do aluno. Então eu vou disponibilizar no site 2 testezinhos rápidos aqui para fiz pesquisando no Google ali as formas como eu aprendo, aqueles famosos quizzes ali. Eu trouxe um que é o do FIS, que é um centro psicanalítico. Ali tem um teste bem rápido para fazer. E outro que é um teste da Universidade Federal da Paraíba, se eu não me engano. Que ele traz um pouquinho mais detalhado esse segundo
eu fiz o teste, eu vi, fechou muito bem comigo, apesar de que tenho cuidado fazendo os testes, esses online, eles não são definitivos, porém é um ótimo primeiro passo para o autoconhecimento, que é fundamental para o processo de aprendizado. Fundamental mesmo. Se conhecer, eu acho que isso é o que mais recomendo para o aprendizado de fato. Eu acho que o aprender a aprender é o que a gente tem que fazer, assim como pauta principal para essa época de quarentena, porque pegar exemplo que nem o meu, que durante meu ensino fundamental e médio inteiro, eu não sabia estudar na faculdade, eu levei surra, eu só fui assentar na matéria mesmo no quarto semestre, já muito longe, reprovei em várias cadeiras, tudo porque eu não sabia estudar e só fui aprendendo no quarto semestre que eu estudava com tato, eu não consigo não estudar sem ter algo para anotar. No meu dia a dia eu preciso estar com uma folhinha assim na volta, não precisa nem ser agenda, só tem que Eu escrever acho que todo a mundo aqui passou informação. por isso, né? É. Todo mundo acho, na Ah, faculdade, todo Eu mundo lembro levou. que eu comecei a faculdade e o primeiro semestre eu, eu não sabia o que eu estava fazendo na minha vida, porque é um ritmo diferente da escola, né? A própria disposição das cadeiras na nossa faculdade, ela era diferente. Então, sei lá, foi uma mudança muito significativa na vida. E hoje em dia eu posso dizer que aprendendo a estudar, aprendendo a fazer resumo, a fazer fechamento de texto, que é tu ler o texto, anotar as partes que te interessam e fazer tudo isso numa folha separada, por exemplo, para te ter um acesso fácil quando tu precisar consultar o material sem ter que ler todo o texto de novo. Basicamente mudaram a minha vida e me deram certeza do que eu quero fazer, que é continuar estudando, ser professor e fazer produção científica, né? Eu acho que esse é o cerne do programa, é como pode auxiliar nossos filhos enquanto pais, como a gente aprende a estudar nesse período aí que é fundamental e que o EAD não é todo de ruim, né? Que ele tem um papel a cumprir, principalmente para quem uh, consegue, felizmente, ter uma ferramenta ferramenta AVA, que é um mecanismo fundamental para o EAD, assim, sem o AVA não existiria um EAD de qualidade para o ensino, porque ele é um mecanismo que ele supre a necessidade do que o conhecimento exige, que é a comunicação, né? Então, o AVA é algo que vai te possibilitar uma comunicação constante com o professor. Eu acho que esse é E não o. só com o professor, né? Ele é o elo de ligação com o professor, com secretaria, com direção, porque tu pode pedir protocolo pelo AVA, tu pode pedir apoio, tu pode ir financeiro pelo AVA. o Então é AVA basicamente tu ter a secretaria da escola na tua casa. o AVA é a escola na tua casa. A escola em casa, né? Exatamente. Vamos encerrar o programa então? O que mais tem de família aprendizado? Dica. Vamos encerrar então. MD, mantendo a tradição do chá de história, que a gente vai usar aqui hoje até esse programa não vou solidificar. Qual que é o último bloco do nosso programa? Nosso último bloco é o Dica de Cultura. Dica de cultura. Para quem não sabe o que é dica de cultura, o nome eu acho que fala por si. É um bloco onde cada um aqui dos participantes dá uma dica de cultura sobre o assunto que foi debatido. Eu vou passar a bola para o Rafael, para ele dar a primeira dica de cultura sobre o tema. Por favor. Minha dica de cultura, então, acompanhando a nossa trajetória de ensino, é o livro Formação Inicial de Professores de História, Reflexões sobre temas e espaços na ação didático-pedagógica. É um livro da Susana Schwartz Zaslavski. Ela é historiadora, psicopedagoga formada pela PUC, mestre e doutora em educação pela URGS. Ela lecionou durante muitos anos e foi nossa professora na FAPA e pedagogia do SESUCA. Ela tem anos de experiência em ensino fundamental e esse livro ele foi baseado nas observações
e no acompanhamento de alunos formandos em história. Então ela tem um bom conteúdo para falar sobre o que é o aprendizado e como ele se dá e qual é essa questão da tomada de consciência no próprio graduando em história, né? Como é que ele se dá. Eu vou passar aqui na frente do MD e vou dar minha dica, que ela é mais curtinha de todas, eu acredito. É um vídeo do Leandro Carnal, tá no YouTube, chamado Conhece a Ti Mesmo. É uma coisa muito importante, o autoconhecimento, porque justamente ele vai proporcionar experiências mais prazerosas e mais intensivas para a gente. E a gente tem que ter essa noção de autoconhecimento e passar ela para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos alunos, para eles também terem desde o seu início uma preocupação com o seu eu. E como isso vai refletir numa vida melhor, numa qualidade melhor de aprendizado. Então, só lembrando, Leandro Carnal, Conhece a Ti Mesmo, 18 minutinhos no YouTube. Para encerrar a dica de cultura, eu vou passar aqui para o nosso especialista em inclusão, que basicamente foi ele que nos deu uma aula aqui no programa de hoje. Maicon, por favor. Eu vou recomendar o vídeo do doutor em psicologia, Luiz Hans. Ele apresenta um programa na Casa do Saber e o título é Equilíbrio Emocional na Quarentena. Por que eu trouxe isso? Porque a quarentena tá difícil, gente. Não tá fácil, não tá brabo, a gente... Opa. Não tá fácil. Não, brabo não tá. tá bravo. Tá bravo. Não tá fácil, tá difícil a coisa, a gente tá brigando, está atrapalhando, abalou todas as estruturas, então a gente tem que encontrar formas aí de se tranquilizar e colocar as coisas no lugares, porque o emocional ele vai afetar diretamente no ensino do aluno, ainda mais agora que ele tem que estar numa condição de ensino EAD e se readaptar a isso, ter uma nova educação dentro desse novo sistema, não vai ser fácil, vai ter seus perrengues, já deve estar tendo, né, porque a gente já está um mês nesse período, então acho que manter um equilíbrio emocional é muito importante nesse momento. Uhum. Era isso. Tá, então eu acho que a gente vai encerrar o programa agora. Gostaria de agradecer a quem ficou até o fim e ouviu tudo. É a nossa forma de contribuir como possível para sempre desenvolvermos uma educação melhor e um repensar sobre essa mesma educação. A gente não pode parar no tempo e tem que sempre procurar meios mais produtivos, necessários e, por que não, fáceis, né? Para a gente conseguir sempre otimizar essa experiência, então, para alguns prazerosa e para outros nem tanto, que é o aprender. Então, muito obrigado, acessem o site e continuem acompanhando o grupo. Lembrando que todos os textos que a gente comentou, os vídeos estarão no nosso site, saírdagrandeNoite.com. Vai estar tudo disponível lá para download gratuito, o indexamento dos vídeos, só clicar e assistir. Enfim, vai estar tudo disponível. Feito? Palmas? Obrigado, então. Olha. Eita!